Estimados, paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, hoje no dia 5 de setembro, penso em trazer para vocês uma mensagem, uma reflexão sobre tudo que nós vivemos em nossa pátria. Mês que lembramos a independência do Brasil. Temos muito a agradecer e a louvar a Deus por isso, por essa independência. E também vejo que temos muitos motivos para voltarmos para Deus, para clamarmos a Ele, buscarmos a Sua presença. Pois vejo que estamos precisando de Deus, o Senhor dos Exércitos. Estamos vivendo algo muito estranho e muito diferente, situações que nos deixam um pouco preocupados, procurando e esperando uma solução. Me faz lembrar o Salmo 121, versículo 1, quando o salmista, também vivendo um momento difícil, ele procurando a solução para os seus problemas, ele expressa assim: eleva os olhos para os montes e pergunta, de onde me virá o socorro? No entanto, vejo que temos pouco para comemorar, mesmo sendo a semana da pátria, mesmo a semana da independência. Essa pátria que Deus nos deu para nascermos, crescermos e vivermos. Esta pátria tão rica e vasta, com uma imensa diversidade de cultura, de clima, de produção. Porém, de poucos anos para cá, as coisas mudaram demais em nosso país. Temos que pensar e perceber algumas coisas, analisá-las à luz da palavra. Vemos que o Estado quer ser elevado acima do nosso Deus. Isso já está acontecendo. Já ficou claro que querem a todo custo implantar um comunismo, um socialismo em nosso país. Se nesses regimes houvessem liberdade de expressão e de culto, poderíamos simplesmente seguir em frente. O problema é que querem tornar o Estado nosso Deus. Ele deve ser adorado no lugar do Criador, do Redentor e do Consolador. Essa idolatria se torna clara pela frase de Benito Mussolini, dita no dia 9 de dezembro de 1928, lá na Itália. Ele diz: tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Também vemos Lenin dando os passos para destruir uma sociedade e criar uma outra. E esses passos estão sendo seguidos em nossa pátria. Estão seguindo Karl Marx e sua ideologia totalmente sem Deus. Isso também percebemos porque nossas terras estão sendo entregues para a China, um país comunista, que escraviza e mata quem pensa diferente, e principalmente que diz para a igreja o que pode e o que não pode dizer e fazer. Um país em que o povo de Deus é obrigado a reverenciar a imagem do seu ditador antes de louvar o Deus vivo e eterno. Não podemos comemorar quando vemos nossas autoridades desapropriando trabalhadores de suas terras que por anos dedicaram a vida nas mesmas e que tiveram a autorização do INCRA para estarem nestes lugares. Pessoas que ajudaram a sustentar um país e a encher o bolso daqueles que hoje os expulsam de suas terras sem dó e sem piedade. Um país onde o agro, aquele setor que traz o alimento para as nossas mesas,
está sendo duramente atacado. Tudo em nome de uma falácia, proteção do clima. Esquecem e não acreditam que Deus sempre mandou no clima. Isso está tão claro e certo. Temos relatos onde Deus permitiu, abençoou 7 anos de muita produção. Tiveram que construir celeiros enormes para guardarem os seus alimentos, para depois poderem distribuir para toda a nação. E permitiu depois 7 anos de muita escassez, de muita fome e seca. E quando isso aconteceu, praticamente toda a terra ainda estava coberta de vegetação. O Brasil estava coberto de vegetação. Isso só para mostrar que Deus é quem manda no clima. Esquece que quem manda no clima é Deus. Vamos cuidar, claro que vamos cuidar, mas não impedir a produção para matar o povo de fome. Devemos buscar Deus, para que haja chuva e seca no tempo certo e na medida certa, para que possamos assim plantar e colher. Toda esta ação contra o agro acontece para que o povo se torne dependente de produtos industrializados. Pessoas que mandam destruir tudo em nome da natureza, mas que no fundo só estão buscando encher os seus próprios bolsos de dinheiro, de estarem num nível acima dos demais e de poder depois escravizar os mais pobres. Não temos nada a comemorar na educação. A educação dos nossos filhos, falta verba para a compra de livros básicos, para tornar nossas crianças seres pensantes e seres que são ativos para produzir. Vemos nossas escolas sendo transformadas em campos ideológicos e com a intenção de formar uma militância para defender um partido político e um sistema que mais tarde irá os escravizar e oprimir. Um Estado que ataca nossas crianças e querem ensinar nossos filhos a irem contra os seus pais. A primeira autoridade dentro do lar são os pais. Aliás, por anos isso vem acontecendo já em nosso país. Isso está em execução. Não precisam respeitar aqueles que lhes deram a vida, aqueles que os protegeram, aqueles que os alimentaram, limparam, oraram, choraram por eles. Passaram noites acordados, não precisa respeitar, é isso que o Estado quer. Porque vejam que os pais são opressores. Eles não precisam respeitar aquelas pessoas que ensinaram os filhos a serem honestos e trabalhadores para não serem um peso para o Estado e nem para a sociedade. Cumpriram com isto a palavra de Deus escrita em 2 Tessalonicenses 3,10. Se alguém não quer trabalhar, que também não coma. O Estado deveria agradecer aos pais por isso e não os perseguir. Ensinam que tudo pode. Não precisa se respeitar e ouvir o bom pastor Jesus. Ensinam que a Bíblia é ultrapassada e que precisa ser reescrita. Ensinam que Deus aceita qualquer coisa por causa do amor. E repetem a frase escrita lá em 1 João 4,8, Deus é amor. E por causa deste amor, ensinam que ninguém nasce homem ou mulher, mas que se tornam com o passar do tempo.
Ensinam que Deus permite casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ainda querem ensinar outras loucuras, como pessoas com animais, pessoas casando com objetos e assim por diante. Implantam e destroem a palavra de Deus com a frase: o importante é ser feliz. Só que esquecem de ensinar que Deus é justo e juiz. E um dia, pode ser logo, pode demorar um pouquinho, todos passarão perante esse juiz. Temos pouco a comemorar em um país onde as autoridades que deveriam proteger e fazer cumprir a Constituição simplesmente a rasgam. Fazem suas próprias leis, suas próprias diretrizes, atropelam quem foi eleito pelo povo para legislar. Uma justiça que cria seus próprios réus, os acusa, cria suas próprias provas e julga de forma como lhes apraz. Uma justiça que julga não por crimes, mas pela intenção e sem provas. Uma justiça que liberta condenados em várias instâncias, liberta estupradores, ladrões, pessoas que já tiraram a vida de muitos, para prender pessoas com Bíblia na mão, idosos que sempre trabalharam para o bem da nação, prender pastores. Uma coisa é certa, Deus não está presente neste tipo de justiça. Deus dá uma orientação a Moisés que serve até para os nossos dias. Em Deuteronômio 16, 18 a 20, ele ordena: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor, teu Deus. A justiça, ela de fato existe e deve ser para todos. Ela realmente não deveria olhar por classe social, poder que exerce ou pela cor da pele. Não deveria olhar para pensamentos ideológicos para tomar uma decisão. Até os direitos humanos têm lado, têm partido e preferências, pois deixam pessoas inocentes serem mortas ou sem atendimento médico, ou deixam para morrer. Defendem aqueles que fazem o que eles gostam e o que eles querem. Uma justiça que quer liberar para matar crianças dentro do ventre materno. Crianças inocentes, sem condições de se defenderem e que não tiveram a oportunidade de ver a luz do sol. No entanto, facilitam para aqueles que já possuem uma experiência de vida e praticam a maldade de forma pensada e proposital. Pouco a comemorar em uma pátria, numa semana ou no mês da pátria, também no campo religioso, pois aqueles que dizem conduzir o povo pelo caminho da salvação, pela santa palavra de Deus, pregam e ensinam sua própria vontade, com a intenção de enriquecer e serem adorados pelos seus seguidores. Ensinam uma teologia da prosperidade e teologia da libertação, com a intenção de conduzir o povo para a perdição, para um caminho longe de Deus,
do Deus verdadeiro. Devem ter rasgado aquele versículo onde Jesus disse: "E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim." Uma teologia que ensina Deus é opressor e precisamos nos libertar dele. Teologia que ensina que Deus é obrigado a fazer tudo o que o seu povo quer. Que Bíblia estão lendo? Quem é o bom pastor que estão ouvindo? Porém, Deus diz para estes líderes: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Deveríamos repensar a quem estamos seguindo. Como seguir o Deus que nos criou, salvou naquela cruz, nos libertou das trevas pelo poder do seu Espírito Santo, e apoiar e proteger quem está indo totalmente contrário à sua santa palavra? Como cristão, deveríamos analisar se estou sendo luz do mundo e sal da terra. Sou aquela luz que é tampada para que ninguém veja a sua claridade? Estou sendo um sal sem sabor para as pessoas à minha volta? Vejo que o povo da nossa nação se afastou do Senhor, do Criador, do Deus que nos criou, do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso. Olho para os montes e pergunto: onde está aquela nação que se dizia 80% cristã? O que estamos fazendo e permitindo que façam? Como pastor, confesso que não estou preocupado com toda a situação financeira que a nossa nação está entrando, uma situação difícil. Sei que custará caro e levará anos para uma boa recuperação. Quem sabe a geração dos nossos filhos ou dos nossos netos ainda vão sentir muito o peso disso. Na verdade, eu estou preocupado com a situação moral dos nossos filhos e netos. Nossas crianças e jovens que estão sendo conduzidos para longe do nosso Deus vivo e eterno. Querem tornar nossas crianças, nossos jovens, idólatras. Por isso atacam, sem dó, sem piedade. Povo brasileiro, voltemos para Deus de todo o nosso coração. Clamemos a Ele. Confessemos os nossos pecados e voltemos os nossos olhos para a sua santa palavra. Ele quer ser invocado e buscado. Ele gosta de nos receber na sua presença, mas precisa ser da maneira correta, pelo caminho correto, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Creiamos nele, nesse Deus Todo-Poderoso. Vamos depositar a nossa confiança. Ele pode mudar toda e qualquer situação, tanto da nossa vida particular, como do nosso município, do nosso estado, da nossa nação. Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa, de um ladrão, de um idólatra, de um homossexual. Deus pode mudar a vida de todo mundo. Clamemos a Ele, busquemos a sua presença.
E então nós podemos afirmar e confessar juntamente com o salmista: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse Deus não dorme. Ele quer guardar o seu povo. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Continuemos firmes buscando a esse Deus, voltemos a Ele de todo o nosso coração. Vamos interceder, sim, pela nossa pátria, pela nossa nação, mas olhemos também com misericórdia por nossas crianças, nossos jovens. Vamos, como cristãos, conduzi-los no caminho da vida, que é Jesus. Podem fazer tudo contra nós, mas não podem nos tirar a salvação em Cristo. Por isso que eu vejo muito forte as palavras do salmista: o Senhor te guardará de todo mal. Ele vai te conduzir para o céu, mesmo que toda a nação não queira que você vá para lá. Deus guardará a tua alma firme na fé, firme na luta. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Continuemos firmes, dedicados e consagrados a Ele, pois Ele é o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Amém.